Salve, salve! Om Namah Shivaya, Hariom, Jayama. Hoje a gente está vindo aqui para o nosso terceiro encontro desse esquenta, desse aquecimento, para nossa imersão. Então talvez você já esteja inscrito, talvez você esteja curioso para saber mais sobre o assunto. E esse é o espaço sagrado que a gente cria para estar mergulhando nesses saberes, nesse conhecimento, nessa sabedoria dos tratados tântricos. O tema que eu vou trazer hoje para vocês é sobre o Ishtadevata, de forma bem resumida, porque esse é um tema bem profundo e trabalhar com ele na prática é algo que mexe em absolutamente tudo na nossa vida, que é esse guru interior. O Ishtadevata, literalmente, é aquela divindade, aquela forma que te conecta com Deus. Basicamente é isso. Para alguns vai ser orixá, para outros vai ser caboclo, para outros vai ser Jesus, para outros Buda, para outros Shiva, Ganesha, etc. A forma que você gosta, pouco importa. O que importa é que você consiga se conectar com o seu sagrado. Esse é o essencial. Porque no final das contas, tudo isso é só mais manifestações da mesma consciência una. E que também habita dentro de você. Dentro de nós existem muitas vozes que agem na nossa mente, no dia a dia, quando você precisa fazer uma escolha. Então vai ter aquela voz que vai falar assim: é porque aconteceu determinado evento, mas a culpa é do outro. A culpa nunca é sua, é sempre do outro. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Sempre quer jogar para os outros aquilo que talvez lhe corresponda. Uma outra voz na nossa cabeça geralmente fala assim: você não é burro o suficiente, você é burro, você é burra. Por que você acha que você vai conseguir fazer isso se você não consegue fazer nada na sua vida? Essa é uma voz de uma autoridade que a gente escutava na infância, geralmente. Aquela que fala que você não pode, que é perigoso, que você não consegue. Também é uma voz perigosa e bem limitadora. A gente também tem uma voz que a gente precisa aprender a ouvir, não vem de fábrica, que ninguém ensina isso pra gente na escola, na família, geralmente, que é a voz de um adulto interior, que é essa capacidade de estar em concordância, não no sentido de aceitar, mas no sentido de compreender tudo que acontece na vida. Então, o adulto, a pessoa que está centrada nesse coração espiritual, nesse equilíbrio, ela percebe as dificuldades da vida, as questões que surgem como parte da vida, não como algo que veio para derrubar ela ou que veio para atrapalhar no caminho dela. Não tem tempo para isso. Ela compreende que tudo tem um motivo e ela vive em plena paz com todos os movimentos que acontecem. Isso é uma construção, essa voz ela precisa ser reconhecida e ativada dentro de nós. Existem outras vozes, né? Que são as vozes do medo. Aquelas vozes que vão falar para você não sair de casa com o celular não, porque pode te assaltar. Que é uma voz de prudência, não tá errado. Mas que talvez seja melhor nem sair de casa porque podem te assaltar, já é uma voz de medo. Não vou realizar meu sonho porque vai que acontece alguma coisa ruim. Isso é uma voz de medo. Não vou colocar meu projeto no mundo porque vai que dá errado. Isso é uma voz do medo. Essas vozes do medo, elas te puxam para trás, elas te afastam do seu sagrado, que é o caminho do amor, o caminho do serviço, o caminho de entregar aquilo de mais bonito que você tem para o mundo. E você não faz isso geralmente por quê? Porque tem o medo do julgamento, medo do que vão pensar, medo do que vão falar. Evidentemente que isso não é para todos, mas a maioria das pessoas vive com medo. Medo de ser rejeitado, de ser humilhado, de ficar doente, de ser morto, de ficar na pobreza. Medo de ser traído. Medos, 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 medos. E também existe, junto com essa voz mais adulta dentro de nós, a voz do nosso guru interior, da nossa parte mais sábia,
É como se dentro da nossa cabeça tivesse uma reunião de condomínio, volta e meia, onde todo mundo se reúne para dar palpite em determinados aspectos e fazem uma confusão mental, trazem memórias do passado. O guru interior é a voz da intuição, a famosa intuição que todo mundo fala, que ninguém sabe direito onde que acha. É sempre a primeira voz que se manifesta. É aquela voz que a pessoa escuta, duvida se aquele caminho mesmo, vai por outro caminho, para descobrir no outro caminho que aquele caminho que tinha sido apontado primeiro era o melhor. Então essa voz da intuição, ela fala com a gente sempre muito claramente porque ela é a primeira. Só que por não ser ouvida, por não ser valorizada e por a gente muitas vezes não aprender como aumentar a nossa sensibilidade e percepção para ter clareza dessa intuição, ela acaba sendo submetida, calada pelas outras vozes que têm mais força na mente. Então, o nosso guru interior é aquilo que nos guia. Nosso guru interior, ele está para além de mestres, ele está para além de uma imagem. Ele está lá no fundo do seu coração, experimentando tudo que você está vivendo, colhendo o aprendizado de cada etapa para utilizar no decorrer da jornada da existência. E quando a gente acessa essa sabedoria de ouvir a intuição, que serve para absolutamente tudo, a gente adquire clareza dessa comunicação espiritual. Porque, acima de tudo, a gente precisa compreender que em determinado ponto da jornada, para alguns buscadores, a liberdade espiritual é fundamental. Muitas vezes você foi uma pessoa que já conheceu muitos lugares, casas espíritas, terreiros, igrejas, cultos, tudo, medicinas, e sempre bate numa mesma tecla, muitas vezes que é as lideranças. Pessoas que às vezes falam uma coisa e não praticam, ou não são exemplo, ou têm uma conduta equivocada no decorrer da vida com outras pessoas, com a família, com o esposo, etc. E vem o questionamento, né? Como que a pessoa às vezes pode ser tão espiritualizada, né, dentro de um trabalho espiritual e na vida ela não manifestar essa espiritualidade? Por que que não está vivendo na prática? Então, o caminho dos tratados tântricos, esse resgate da nossa sabedoria interior é para quem busca essa liberdade espiritual, para quem já entendeu que precisa dessa autonomia espiritual. Porque é ela que vai te dar o discernimento de estar em qualquer lugar que você esteja e ainda assim está centrado no seu coração, está centrado no sagrado, aprendendo com todas as experiências, mas sem se manchar em lugares que não te fazem bem ou sem se deixar levar por coisas que não são real. Basicamente, o nosso Ishtadevata, esse guru interior, ele vai fazer esse trabalho de te guiar no seu caminho. Isso não depende de mais ninguém a não ser você. Acessar essa potência, acessar essa sabedoria, liberar ela de qualquer bloqueio que exista, porque existe. Muitos dos nossos ancestrais ficaram tão traumatizados que duvidaram da existência de Deus e duvidaram da existência da espiritualidade. Isso ressoa até hoje. Pessoas que têm trabalho de magia no seu campo, muitas vezes essa sabedoria interior está castrada, está no chão, está bloqueada. A pessoa não consegue acessar a sabedoria dela. Está sempre pendengando. Isso são coisas que a gente vê nos cursos. Então, dentro da nossa imersão, a gente faz esse resgate do guru interior. Essa reconexão clara, porque ele está sempre com a gente, nunca esteve fora. Mas a gente faz essa reconexão clara para que a gente possa acessar, no momento que quiser, essa sabedoria. Aprender a ouvir ela. E isso é para a vida. Se não para a eternidade.
porque é onde a gente precisa aprender a firmar o nosso coração, a sabedoria que existe em nós. Nosso guru interior não é diferente de Deus. Lembra? Tudo é uno. Eu sempre vou voltar nesse ponto com vocês. Tudo é uno. E essa sabedoria interior, ela também é uma com Deus. O quanto você está ouvindo ela hoje? O quanto é ela que guia as suas escolhas, a sua forma de se relacionar com as pessoas que você ama? O quanto é ela que guia os projetos que você quer colocar no mundo? A gente precisa refletir sobre isso. O quanto que eu estou realmente vivendo a vida que eu vim viver nessa terra. E se você deseja saber mais sobre a nossa imersão, sobre como funciona, valores, tempo, eu vou deixar tudo na descrição aqui embaixo para você poder entrar em contato, acessar os canais para saber mais detalhes dessa imersão. Se você sentiu o chamado, não deixa para depois, porque a cada imersão ela se renova e cada vez ela vai se transformando. Então cada grupo, cada evento é único. E quando a gente sente o chamado no nosso coração, não tem nada que possa nos bloquear a não ser a gente mesmo. Então, entre em contato, converse, tire suas dúvidas, e os caminhos são abertos para aqueles que de verdade estão buscando. E se você já está inscrito, essa aula a gente vai realizar ela no nosso 5º encontro, onde a gente vai experimentar esse guru interior, onde a gente vai trabalhar ele de uma forma profundamente conectada com a memória genética, liberando os bloqueios que te impedem de acessar essa sabedoria. E principalmente, liberando esses bloqueios, a gente tem a capacidade de cada vez mais expandir, entrar nesse tan que a gente tanto gosta e trazer para esse tra, que é a experiência. A gente se vê lá. Até a próxima.